Olá, eu sou Joselício Júnior, mais conhecido como Juninho, sou um dos editores da revista Socialismo e Liberdade e da coluna Ponto de Vista da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Hoje nós estamos aqui com Ponto de Vista Entrevistas, recebendo nada mais, nada menos que Almir Felitti, que é advogado, especialista na área da segurança pública, contribuiu com vários programas do PSOL na área da segurança pública e autor dessa belíssima obra, A História da Polícia no Brasil, editado pela Autonomia Literária. Seja bem-vindo, Almir. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Juninho. Eu agradeço a Fundação por esse convite. Não poderia deixar de recusar. Sempre bom poder contribuir com o partido, poder contribuir com a esquerda nesse debate tão importante, tão defasado, né, no nosso campo político. Também não poderia deixar de recusar o convite do meu amigo Juninho. Sempre um prazer a gente poder conversar um pouco. Legal, Almir. Eu queria iniciar a nossa conversa. A gente está gravando esse programa no calor de um acontecimento muito forte em São Paulo, onde teve um assassinato, né, no aeroporto, no maior aeroporto do país, em Guarulhos, o Vinícius Gritzbach, né, que era um empresário que atuava para ajudar na lavagem de dinheiro do primeiro comando da capital e que fez uma delação premiada, estava preso, fez uma delação e tudo indica que o seu assassinato foi uma queima de arquivo, né, diante daquilo que ele estava revelando e poderia revelar. E esse episódio, ele tem vários contornos, né? Porque logo de início, né, a cobertura indicava que havia ali muito provavelmente era um pedido, os mandantes eram o próprio PCC. E agora, recentemente, o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite, e a cúpula da polícia anunciou a prisão de todos os policiais que faziam a segurança dele, e mais um policial indicado como o possível atirador, né? Ou seja, envolvendo a própria polícia. E isso levanta todo um debate, né, sobre se de um lado há uma infiltração do PCC para dentro da polícia, se é um processo de milicialização da polícia no estado de São Paulo. Queria que você fizesse uma análise, né? Eu acho que esse episódio, que teve uma grande repercussão nacional, ele é muito emblemático, né? E abre um fio condutor aí para a gente pensar sobre o atual estágio do debate sobre segurança pública, não só em São Paulo, mas no Brasil, né? Queria que você comentasse um pouco sobre isso. Realmente, Juninho, esse caso, assim, ele é a palavra que você usou mesmo, é um caso muito emblemático, né? Eu acho que tem vários pontos nele, vários fatores ali que aconteceram dentro desse caso, que são um símbolo de muita coisa que está acontecendo no Brasil, principalmente em São Paulo, mas que a gente pode expandir para todo o Brasil na questão da segurança pública, da polícia, das facções criminosas, né, do crime organizado. Quando o crime aconteceu, né, e ele foi desse jeito assim, tão espalhafatoso, né, um local extremamente filmado como um aeroporto, o maior aeroporto internacional do país, o mais movimentado, onde teoricamente há uma força de segurança enorme, né? E esse crime aconteceu ali daquela maneira. E quando aconteceu esse crime, eu dei algumas entrevistas e eu lembro que eu disse que a imprensa ela foi mais apressada do que a própria polícia, né? Esses programas policialescos, né? Esses programas da Atena, de Record, Bandeirantes, logo cravaram no mesmo dia ali que se tratava de um crime do PCC, porque era um delator do PCC, e isso mostra bastante de em que pé está o debate da segurança pública no nosso país. Eu lembro que eu disse que foi muito apressado porque se tratava ali de um cara que tinha delatado muita gente, não só membros do PCC, mas ele tinha delatado gente na Polícia Civil, gente na Polícia Militar. Ele era alvo de muita gente e havia muitos indícios de que tinha agentes do Estado, policiais, envolvidos naquele caso. E a própria polícia, fazendo aqui uma justiça, a própria polícia veio a público e falou:
A imprensa está colocando o carro na frente dos bois, porque a gente está trabalhando com várias linhas de investigação. Mas esse debate, eu acho que ele pegar o primeiro ponto aí, né? Pegar o primeiro ponto dele que é emblemático. A primeira coisa que se fez foi jogar a questão para as facções criminosas, né? Sequer se cogitou na imprensa a participação de agentes do Estado. Isso é algo que tem acontecido muito no debate da segurança pública brasileira. O debate sobre as facções criminosas, de certa forma, monopolizou todo o debate sobre segurança pública e sobre combate à violência no país. Eu não estou aqui, de maneira alguma, dizendo que as facções criminosas não sejam um problema, elas são um enorme problema. Elas estão dentro da máquina pública, elas estão dentro das sociedades, dentro das comunidades. A gente sabe muito bem o impacto que hoje elas têm em toda a sociedade brasileira. Mas ela não é o único tipo de violência que acontece no Brasil. Né? Quando o debate é monopolizado pela questão somente, única e exclusivamente das facções criminosas, a gente apaga que também no Brasil a gente passa por outros dois grandes problemas. O da violência de Estado, que é a violência policial, a milicianização das polícias, e também o da violência comum, da violência cotidiana. Porque boa parte da violência no Brasil ela não é organizada, não está ligada a facções criminosas. A gente pode pegar aí casos de violência doméstica, por exemplo, não tem ligação com facções criminosas. Pode pegar casos pequenos furtos, o cara que os caras que estão dando pedrada nos carros aqui no centro de São Paulo para roubar celular de Uber, os caras que roubam senhorinha no Brás, um mata-leão para roubar a corrente, para roubar brinco. Esse crime não é organizado. Mesmo às vezes um estelionato também. Um estelionato, um crime de internet. Mas hoje todas as propostas, todo o debate, seja ele dentro da esquerda, dentro da direita, gira em torno da questão, daquela grande frase: hoje o crime é transnacional, precisamos de medidas transnacionais. Precisamos. A gente precisa monitorar melhor nossas fronteiras para não entrar fuzil no país. A questão do tráfico de drogas, ela é transnacional. A questão da lavagem de dinheiro, ela é transnacional, de fato. Mas existe uma série de outras violências. O latrocínio, por exemplo, geralmente não é ligado a facções criminosas. Existe uma série de outras violências que não são ligadas a esse crime organizado. E quando a gente monopoliza o debate a partir apenas do tema das facções criminosas, a gente está falando para a população: olha, se vire com o resto. A gente vai só tratar desse tema e se vire com o resto. Se me permite me parece um pouco aquele debate do Hegel, né, lá atrás, sobre combate à guerra às drogas, não é isso? Porque sim. Quando você joga tudo para dentro da ideia das facções, então quer dizer, o nosso grande problema é combater as facções, o narcotráfico, e transforma isso numa guerra às drogas que vira um pano de fundo para toda uma ação violenta, né, de controle sobre determinados territórios. O grande centro do debate sobre as facções criminosas, inclusive, é a guerra às drogas. O maior suporte financeiro, né, o que mais sustenta essas facções criminosas, né? Esse é o primeiro ponto, né? Eu acho que esse caso traz um pouco à luz como esse debate está monopolizado e a gente está deixando de lado vários outros problemas da segurança pública que a gente não poderia deixar, porque são problemas que afligem a população. A população ela não está preocupada só com as grandes organizações criminosas. Ela está preocupada com como ela vai para o ponto de ônibus ali de madrugada, sabendo que ela pode ser assaltada por um cara que nem é faccionado ali durante o dia. Ela quer ir no Brás fazer uma compra sem ter o medo de ter a corrente roubada, né, de ter anel roubado por alguém que também não é faccionado. A gente tem que dar uma resposta para todos esses problemas. A gente não pode deixar um único tema monopolizar esse debate. O outro ponto, que eu acho que se liga a esse, né, por ter esse monopólio do debate a partir sempre das facções criminosas, né, como se o nosso único problema de segurança pública no Brasil fossem as organizações criminosas, principalmente o PCC, seria muito fácil agora a gente cair numa narrativa, vendo esses policiais envolvidos com o crime organizado,
nós caímos numa narrativa de que o PCC está infiltrado na polícia de São Paulo. Eu acho que essa é uma narrativa muito rasa, provavelmente errada, né? A gente não pode já afirmar isso com toda certeza, e que vai levar a gente a erros posteriores quando a gente for buscar uma solução. Por quê? Porque quando a gente diz que o PCC estaria, então, possivelmente infiltrado na polícia militar, a gente está passando uma imagem de que talvez o PCC formou policiais para entrarem na corporação e agirem como infiltrados mesmo, uma espécie de contra-inteligência que o PCC teria feito, e não me parece que esse seja o caso. O que me parece aqui que a gente está falando é que a gente tem um grupo enorme de agentes policiais dentro da corporação que se juntam como uma organização criminosa dentro da corporação para praticar uma série de crimes, mantendo relações com várias organizações criminosas, inclusive entre elas também o PCC. Né? Então, mas não é só uma relação com o PCC, é também com o PCC, mas é também fazendo... buscando arrego, fazendo achaque no comércio perto da Cracolândia, o que não tem diretamente uma ligação com o PCC. Aliás, não só na Cracolândia, né? Qualquer bairro exatamente, da periferia, vendendo segurança em bairros de periferia. Eu acho que quando a gente faz cai nessa narrativa fácil de que são policiais infiltrados, a gente apaga um outro problema, que é o problema da violência de Estado, é o problema de organizações criminosas que nascem no seio do Estado, que não estão sendo importadas. Não é que tem uma facção criminosa de fora formando uma organização criminosa dentro do Estado. Elas estão nascendo dentro do Estado. Aí é onde eu quero, o ponto que eu quero chegar, que é um tabu que a nossa mídia, a nossa grande imprensa precisa quebrar, que é finalmente começar a usar a palavra milícia fora do Rio de Janeiro. Porque se criou essa ideia, esse imaginário de que essa milicianização das polícias, ela só tem acontecido no Rio de Janeiro. É só a figura daquele policial aposentado, às vezes do Rio de Janeiro, que usa uma camisa preta com uma caveira e explora territorialmente ali uma comunidade, vende o gatunete, vende bujão de gás. A milicianização da polícia não é só isso. A grande origem da milicianização das polícias no Brasil é a falta de controle social sobre as polícias. São as polícias que elas ganham do Estado a força de Estado, elas ganham a força policial, a força coercitiva típica das polícias, mas pela falta de controle, eles começam a utilizar essa força que é pública para motivos privados, para objetivos privados, objetivos espúrios, objetivos criminosos. Isso acontece no Rio de Janeiro com um miliciano que vende gatunete para a comunidade, que explora o serviço de van. Isso acontece na Cracolândia com o policial que começa a explorar o fluxo para achacar os comerciantes da região. Isso acontece em Fortaleza, em Sobral, né, no Ceará, quando policiais encapuzados fecham o comércio para, de alguma forma, conseguir um aumento salarial e causar uma instabilidade no governo. Tudo isso é milicianização. Isso acontece também quando um policial passa a achar que ele tem uma missão maior na sociedade, que ele está acima da sociedade, começa a levantar bandeiras políticas e vira ele mesmo um político com objetivos autônomos, né, levando objetivos autônomos da polícia, né, das instituições policiais para o Congresso, para o Senado. Tudo isso faz parte de um processo de milicianização da polícia, que é um processo de falta de controle social, falta de controle da sociedade civil sobre essas instituições policiais. Eu acho que é interessante isso que você traz, Almir, porque permite a gente olhar num espectro mais amplo, né, essa discussão, porque esse grau de autonomia, né, combinado com um cenário político favorável a ideias de extrema-direita, permite que essa autonomia ela não seja só econômica, né, no sentido de criar esses vínculos, esses consórcios, essas ações, mas isso também se transforma em força política, né?
Então aí você vê o aumento da bancada da bala, etc. E nós temos um fenômeno interessante de observar aqui no estado de São Paulo, que é justamente dentro do consórcio que elegeu o atual governador, né, que estava dentro desse pacote da extrema-direita, ele faz algo inédito em São Paulo, né, que é pegar alguém do baixo escalão da polícia militar e colocar como secretário, né? Um cara que foi capitão da PM, que foi afastado por uma conduta violenta, um cara absolutamente deputado federal, eleito com uma pauta de extrema-direita, com um discurso violento, né? Que você percebe uma carga ideológica muito forte, né? Qual é a consequência de colocar uma figura como essa como comandante da secretaria? Algo inédito em São Paulo, né? Que nos últimos anos ou eram pessoas, né, da alta cúpula das polícias, né? Teve um período muito longo onde tinham representantes do Ministério Público, né, que participavam, do Alexandre de Moraes é um exemplo disso, Grela é um exemplo disso. O que significa essa mudança nessa escolha e quais as consequências disso? Eu acho, Juninho, assim, que a gente está passando por um momento inédito da história da polícia no Brasil. Né? Até pegando o gancho com o livro, né? Eu acho que existe uma história da polícia no Brasil até o começo do século XXI e existe um fenômeno novo que a gente está passando agora que talvez nenhum de nós tenha entendido completamente ainda, porque ele ainda está numa fase de germinação, de crescimento, mas é algo que eu acho que é novo, que eu acho que é inédito. Por quê? Historicamente, a polícia ela tem um papel político. Até quem pegar coisa que eu escrevi mais para trás vai ver que eu tenho uma certa contradição, mas na verdade é porque eu desenvolvi o estudo que bom, e né? mudei um pouco a minha opinião. Mas o que é a polícia, né? A polícia ela é soberania. Ela é ligada completamente à soberania do Estado. Tanto é que no mundo ocidental todo, o nascimento das polícias coincide com o nascimento dos Estados modernos. Porque qual é a condição de um Estado existir? É a soberania. A soberania... E a reprodução do capital, né? Exatamente. Como uma soberania como defesa a ataques externos, né? Então, por meio de forças armadas, por meio de tratados internacionais, por meio de diplomacia, os estados garantem que a sua soberania vai ser respeitada por outros países, mas uma soberania não existe se as pessoas de dentro daquele território, de dentro do país, não respeitam a ordem desse estado, correto? E quem faz esse papel de que a ordem de um estado seja respeitada dentro desse território desse estado? São as polícias, é o sistema de justiça, né, os juízes, é o Ministério Público, né, são essas forças de coerção, essas forças coercitivas que vão fazer com que essa ordem, no caso uma ordem burguesa capitalista, vá ser respeitada, vá ser sempre mantida dentro desses limites, dentro desse determinado território. Então a polícia ela tem esse papel político já por natureza. Ela vai ser esse mecanismo de manutenção da ordem vigente, dessa ordem capitalista burguesa. Só que ela sempre cumpriu um papel auxiliar nisso. Nunca foi um papel de protagonismo, né? No Brasil, você vai ver, no primeiro momento, no momento que ela surge ali no século XIX, ela é completamente alinhada às oligarquias estaduais. Inclusive, você tem brigas entre as polícias, porque existiam brigas entre as oligarquias estaduais. Você tem casos de uma polícia invadindo um território de outra, porque as oligarquias tinham uma rivalidade entre si, dentro daquela política dos governadores, dentro da disputa que havia entre qual oligarquia estadual seria a preponderante dentro do sistema brasileiro. Isso se estende até a República Velha, mas você vê sempre as polícias vistas como pequenos exércitos estaduais dessas oligarquias. 32 é um pouco isso, né? A Revolução de 32 é isso. A Revolução de 32 é uma derrota da Polícia Militar do Estado de São Paulo, militarmente falando, mas é uma derrota principalmente da oligarquia paulista. É o momento ali em que se consolida, a partir do Getúlio Vargas, uma política nacional.
E você vai ver na ditadura Vargas uma subordinação total das polícias a um projeto varguista. Né? Aí mais até com a polícia civil tendo um papel mais preponderante do que as polícias militares. Depois a gente vai ver na ditadura militar as polícias em geral tendo um papel político muito forte, os DOPs, as polícias militares, mas muito alinhadas, subordinadas às Forças Armadas, né? O protagonismo político da ditadura militar era das Forças Armadas. Então a gente sempre vai ver a polícia fazendo esse papel secundário. Em democracia, e até é um discurso meio autofágico da própria democracia, essa coisa de que as instituições elas têm que ser autônomas, né? Cada instituição tem que ter a sua autonomia. Talvez as nossas polícias conviveram tanto tempo com esse discurso, né? Foram 30 e poucos anos aí convivendo com esse discurso de que as instituições têm que ter alguma autonomia, têm que ter a sua própria liberdade. E uma estrutura policial que não mudou absolutamente nada da ditadura militar para cá, ela foi inclusive constitucionalizada, né? Essa estrutura dividida entre uma polícia militar ostensiva e uma polícia civil judiciária. Essa polícia ela foi convivendo com essas liberdades democráticas, com esse discurso de autonomia, e eu acredito que agora a gente está percebendo que essa polícia ela se olhou no espelho, viu que com a autonomia ela tinha um poder político que ela nunca tinha experimentado, e ela se transformou num poder político autônomo. É muito difícil a gente cravar assim, qual foi esse momento de virada. Pode ter sido as ocupações no Rio de Janeiro, nas operações de pacificação, pode ter sido nos protestos de 2013 que a polícia teve um ego muito inflado ali porque os manifestantes começaram a tirar foto com caveirão e glorificando policiais, né? Já quando as manifestações tinham virado a chave para a direita, né? É difícil a gente dizer onde isso começou de fato, mas a gente pode cravar um ponto aí onde a gente fala, aconteceu, que é 2018. Não por causa da eleição do Bolsonaro, também por causa da eleição do Bolsonaro. A eleição é meio consequência. É uma consequência, mas porque em 2018 a gente tem uma eleição recorde de policiais para o Congresso Nacional. Né? São, eu acho que 30 e poucos, acho que 40, alguma coisa assim. Policiais são eleitos para o Congresso Nacional, um número completamente inédito, que em 2022 vai bater um novo recorde. Vai passar de 50. 50 deputados federais, a gente está falando de 10% da Câmara. A população brasileira não tem 10% de policiais, é uma sobre-representação, é uma super-representação. E aliado a isso, a gente vê um movimento de policiais influencers, policiais fazendo canal no YouTube, Instagram, divulgando o conteúdo policial que deveria ser ilegal, né? Ser divulgado, os caras divulgando ali imagens... Veio até um influencer de fora do Brasil gravar dentro de uma viatura. Exatamente, né? Você vê que tem uma propaganda muito forte deles, assim, usando as redes sociais. Eles começaram a levantar bandeiras políticas próprias, né? De certa forma, eles cortaram intermediários, né? Eles não precisam mais hoje de uma classe política que vai representar os interesses deles nas instâncias políticas tradicionais. Eles mesmos levaram policiais até essas instâncias. Então, eles levaram as próprias bandeiras para esses espaços onde se discute a ordem da sociedade. Né? Isso ficou muito claro quando foi se discutir a lei orgânica das polícias, tanto a lei orgânica da Polícia Militar quanto a da Polícia Civil. Ela foi aprovada sem nenhum debate. Ela foi redigida pelos próprios policiais, foi aprovada sem nenhum debate. Podia ter sido muito pior, porque chegou a sair uma minuta, assim, que, por exemplo, criava cargo de general para a Polícia Militar, que ia subordinar a ouvidoria ao comando das polícias. Era ainda mais absurdo, mas ainda assim se manteve o grande cerne da reforma, que é dar maior autonomia para as polícias. Essa é a palavra-chave para a gente entender o que está acontecendo dentro das polícias brasileiras. Eles se politizaram e estão buscando cada vez mais autonomia em relação à sociedade civil. E aí é que está o ineditismo. A polícia começa a ter um protagonismo que nunca teve na política brasileira.
ela sai daquela posição de subordinada a uma elite política e ela passa a se tornar ela mesma uma elite política no Brasil. Hoje eles são parte de uma elite política no Brasil. Eu vi um especialista dizendo o seguinte, que hoje o Tarcísio é refém do Derrite, porque como é que ele abre mão do Derrite, sendo que ele tá ali a partir de uma composição política? Eu não quero que ninguém entenda como uma passada de pano pro Tarcísio, que eu vou dizer aqui, mas a gente precisa se perguntar, se não fosse o Tarcísio, se fosse outro governador, será que não ia estar acontecendo a mesma situação? Porque o que a gente vê é um poder da Polícia Militar de São Paulo muito grande. Não acho que o Tarcísio esteja assim também subordinado, porque eu acho que há um conluio, Sim, né? O Os refém, interesses nesse são sentido, os é um mesmos. consórcio ali, né? Tem uma Mas aliança tática ali. imagina um dia que o interesse não for o mesmo, Exato. quem ganha esse braço de ferro? Exatamente. Né? O Luiz Eduardo Soares uma vez me falou essa frase que eu gostei muito, né? Às vezes o governador está prevendo chuva no meio de uma tempestade, né? É muito fácil ele falar que tem o controle das polícias quando ele e as polícias concordam numa linha de operação, né? E até agora eles estão concordando, mesmo com toda essa crise. Sim. O que a gente vê é o Tarcísio continuando a fazer a defesa dessa violência policial como algo normal. Ele teve algumas mudanças no discurso. Um grau de inflexão aí, né? Mas Debate muito das pouco. câmeras, né? Se você parar para pensar, São Paulo já teve vários surtos de violência policial, né? A gente tem uma violência policial que é constante e a gente tem surtos. Tem momentos em que ela vai acima do que a gente já está acostumado, que não deveria estar acostumado, né? Sim. Mas sempre houve nesses surtos, mesmo por governadores que eram favoráveis à violência policial, sempre houve uma resposta, né? Você teve lá, por exemplo, no caso do Mário Covas, e o Mário Covas, vamos fazer justiça aqui, ele, antes mesmo da crise, ele era um cara que já pregava o controle sobre as polícias. Acho que ele ainda cultivou um pouco daquela origem democrática do PSDB, né? Sim. Ele ainda tinha um pouco disso. Né? Mas teve o caso da favela naval, ele teve uma resposta ali de mudar mecanismos de controle sobre a polícia. Foi quando nasce a ouvidoria. Quando nasce esses mecanismos de controle. Você teve depois, nos crimes de maio de 2006, há um consenso geral, embora meio silencioso, de que o governador, na época nem era o Alckmin, era o Lembo, porque o Alckmin estava concorrendo à presidência, mas há um consenso geral de que o governador teve que fazer uma intervenção para a polícia parar de matar. Não estou fazendo uma defesa aqui do governo, só dizendo que teve uma intervenção. Sim. Na época do José Serra, em 2012, teve um aumento muito grande da violência policial. Como resposta, ele mudou a forma como se investigava os crimes cometidos por policiais, e foi uma intervenção. Até o João Dória, essa figura abjeta, né, nojenta, que é o João Dória, que foi eleito como Bolsodória, dizendo que com ele bandido ia direto pro cemitério. Quando a violência policial começou a pegar no calo dele, ele veio com a questão das câmeras corporais. Sim. E até curioso ver como esse morde-a-sopra do PSDB aqui em São Paulo gerou um atrito entre a PM e o PSDB, que eram próximas e depois o que você vê é um certo ódio dos policiais em São Paulo pelo PSDB, porque foi se criando essa imagem de que, eles querem que a gente mata, aí quando começa a imprensa a pegar no pé, eles vêm pra cima da gente. Que também é uma visão falaciosa, porque pouquíssimos policiais foram punidos por casos de violência em São Paulo. A gente tem aí hoje estudos que mostram que a quantidade de policiais que chegam ao júri por cometer assassinato é minúscula, é muito pouco. Mas isso foi criando essa tensão cada vez maior aqui em São Paulo entre polícia e governo, e levando a PM, principalmente a Polícia Militar, a ter um discurso de que precisamos de maior autonomia, precisamos ter a nossa própria força política. Isso também foi gerando essa tensão que foi levando a esse processo de milicianização que a gente tem visto hoje. Se hoje a gente tem um Derrite dando a letra, falando barbaridades e
com muito poder em São Paulo, é por conta desse processo longo que foi concedendo maior autonomia às polícias em São Paulo, e que a gente tem visto em todo o Brasil. A lei orgânica das polícias é uma lei nacional, orquestrada por uma bancada nacional de policiais, buscando maior autonomia para as polícias do país inteiro. Então esse é um processo que está acontecendo no país inteiro. Almir, é um debate complexo, né, que mereceria a gente aprofundar em vários programas, né, vários episódios, né, cada um dessas caixinhas aí mereceria. Mas para a gente poder afunilar um pouco, né, eu acho que a gente falou bastante de São Paulo, mas você também citou alguns outros exemplos, né? A gente vê, por exemplo, na Bahia, né, mesmo diante do governo do PT já de longa data, é a polícia que mais mata hoje no Brasil. A gente viu agora recentemente, há 2 anos atrás, o papel que a PRF teve na eleição de 22, fazendo bloqueio, matando aquele cara com gás lacrimogêneo de forma absurda. E agora, bem recente, na virada do ano, em pleno Natal, uma intervenção da PRF na Dutra, na Baixada Fluminense, alvejando uma família que estava indo para uma ceia de Natal. Enfim, São Paulo teve casos bizarros de policial jogando gente dentro do rio, matando jovem estudante, as intervenções na Baixada. Enfim, teve eu diria assim, o fim de ano terminou numa certa escalada, né, de violência que não teve pouca resposta estadual, mas o governo federal tentou, né, a partir ali da figura do Ricardo Lewandowski, dar algum nível de resposta, né? Então, eu queria que você comentasse rapidamente, né, para a gente ir afunilando para o final, sobre essas duas medidas que veio à tona aí. Primeiro, o decreto que traz ali um pouco a ideia do controle sobre a intervenção policial, né, a questão do uso das câmeras, enfim, um pouco tentando ter um maior controle sobre a prática da intervenção policial. E agora, mais recente, também saiu uma proposta de uma PEC, né, em torno de reformulação um pouco da estrutura da segurança pública. Eu queria que você, rapidamente, de forma muito pontual, explicasse um pouco a importância dessas duas medidas, prós e contras, e o quanto que isso, de alguma maneira, responde a esse momento que a gente está vivendo. Vou começar pela PEC, Juninho, até porque eu acho que é onde a gente tem mais problema ali, né, para discutir. A PEC, a gente pode dividir ela em três grandes eixos. Um é o de dar maior poder à Polícia Rodoviária Federal, estender a área de atuação dela, transformando ela realmente numa polícia ostensiva federal aos moldes da Polícia Militar, apesar de não ser militarizada oficialmente, mas seria aos moldes do que faz hoje a Polícia Militar. O outro ponto é uma ampliação de poderes da Polícia Federal. O grande ponto ali é dizer que a Polícia Federal teria competência para qualquer caso envolvendo grandes organizações criminosas, que é muito genérico para você colocar numa lei, pode gerar um sério problema de conflito de competência. Esses 2 pontos são os pontos problemáticos. Vou começar por eles para depois falar um pouco dos pontos positivos. Principalmente no Brasil, país continental, enorme, né? As instituições aqui, quando elas são nacionais, elas são muito grandes, são numerosas, né? A gente tem hoje, por exemplo, a Polícia Militar, eu acho que são cerca de 400 mil. Eu acho que a gente tem quase 1 milhão de policiais no Brasil. É um número mais ou menos assim, né? E concentrar poder policial é uma coisa um pouco perigosa para uma democracia. Porque a gente está falando de um poder... Não é uma instituição comum, não é um hospital público, não é uma escola pública. A gente está falando de uma instituição que tem um poder coercitivo, uma instituição armada, fardada, né? Ela é uma instituição que ela tem uma atuação diferenciada sobre a sociedade. Aí a gente está falando de polícia, eu poderia falar isso sobre os juízes, sobre o judiciário, eu poderia falar isso sobre promotores, né, o Ministério Público. Essas instituições, elas têm que ter um controle diferenciado. Quando você
vem com uma proposta de tentar nacionalizar isso, concentrar poder numa dessas instituições, eu acho que você começa a ter um risco democrático muito grande, porque essas instituições podem acabar se tornando mais fortes que o próprio governo. Então eu acho que hoje a gente vem desse problema que a gente está tendo, a gente viu o que a PRF fez nas eleições, a gente viu o que a PM fez nas eleições, porque eles cruzaram os braços para os protestos antidemocráticos, eles auxiliaram os protestos antidemocráticos. A gente, diante desse processo todo que a gente está vivendo, querer concentrar ainda mais poder policial, eu acho que é dar um tiro no pé. A gente deveria fazer o contrário, a gente tem que pensar politicamente em como descentralizar um pouco esse poder policial, que hoje está muito concentrado na figura das polícias militares estaduais. E aí eu acho que é interessante a gente debater um pouco melhor a municipalização da segurança pública, tentar levar um pouco mais para os municípios e ir diluindo um pouco esse poder policial que está muito concentrado nas PMs e diluindo pelos municípios, acho que seria algo interessante. E aí poderia se trazer o problema da militarização das GCMs, que também é uma realidade, mas vou entrar aí nesse ponto agora a partir da parte positiva da PEC, porque ela finalmente se propõe a colocar de pé o SUSP. Porque, vamos falar a verdade, o SUSP ainda não existe. O que é o SUSP? O SUSP é o Sistema Único de Segurança Pública. Seria um SUS da segurança pública. Seria um SUS da segurança pública. Foi criado por lei na época do Temer, mas só está na lei. Não está em nenhum outro lugar. Ele não existe fora da lei. Então o governo está se propondo a criar esse SUSP e a ter um maior controle ali do Fundo Nacional de Segurança Pública. Por que isso é importante? Porque a partir do SUSP e a partir do maior controle do Fundo Nacional de Segurança Pública, o governo federal passa a conseguir implementar diretrizes para todas as polícias no Brasil. Mesmo que ele não tenha controle direto sobre as polícias, ele não precisa ter. Ele não precisa criar uma super polícia federal, ele não precisa criar uma super polícia militar. O que o governo federal precisa concentrar, de fato, são as diretrizes que vão nortear o que é o trabalho policial no Brasil. E ele pode fazer isso por uma via orçamentária. Ele pode fazer isso controlando o Fundo Nacional de Segurança Pública através do SUSP. De que maneira? Eu falei aqui que seria saudável para a nossa democracia que a segurança pública fosse municipalizada, que se diluísse o poder policial entre os municípios. Eu acho que seria algo bom para a nossa democracia. Surgiria aí o problema de muitas GCMs que estão se militarizando, estão sendo piores do que a PM, formando ROMU, Canil, comprando blindado. Como se controla isso? Existe um Estatuto Geral das Guardas Municipais, uma lei federal, que é o regulamento policial mais progressista que a gente tem no país, mas ele não é implementado. Os municípios sumariamente estão desrespeitando esse estatuto. Por exemplo, colocando o GCM para treinar com um batalhão da Polícia Militar, o que é expressamente proibido na lei. A partir do momento que o governo federal, ao invés de concentrar esforço em centralizar o poder policial, concentra esforço nas diretrizes do SUSP e do Fundo Nacional de Segurança Pública, ele pode direcionar esse orçamento e restringir também esse orçamento de maneira a essas diretrizes serem implementadas. Então, por exemplo, o governo federal teria, dentro desse novo pacto federativo, teria completo poder de chegar no município e falar, se você treinar a sua GCM com o batalhão da Polícia Militar, acabou o orçamento. Eu não vou te destinar ao Fundo Nacional de Segurança Pública, porque você está desrespeitando a lei. Se você comprar arma de grosso calibre para usar no meio de uma cidade, eu não vou destinar o orçamento do Fundo Nacional de Segurança Pública para isso. Então, por uma via orçamentária, o governo federal conseguiria implantar melhor essas diretrizes, sem correr o risco de criar uma super força policial que, nesse estado que a gente está vivendo, corre um risco completo de se tornar maior do que o próprio governo. E o governo federal, o governo Lula, eu acho que ele sabe disso por causa desse decreto. O que gerou atrito com os governadores nesse último decreto que estabelece diretrizes para a conduta policial, tentando diminuir a violência policial? O que gerou atrito foi lá um dos últimos artigos desse decreto falar que o repasse do Fundo Nacional de Segurança Pública está condicionado ao respeito a esse decreto. Perfeito.
Os governadores estão chiando por causa disso. Se não tivesse esse artigo, os governadores iam falar, tá bom, direitos humanos, concordo, apoio também. Perfeito. Mas como o governo Lula mexeu no orçamento, falou, ó, quem desrespeitar não vai ter acesso ao fundo, aí você vê os governadores da bala, o Caiado, o Ratinho, o Júnior, fazendo ali todo um movimento contra esse decreto, porque eles não querem perder esse acesso ao orçamento. Perfeito. Então, acho que esse é um grande caminho. Eu acho que se a gente centrar o debate da PEC, eu gostaria muito que a gente pudesse fazer o debate da desmilitarização, que a gente pudesse fazer o debate do desencarceramento, do fim da guerra às drogas, né, que são os debates mais centrais e só eles, de fato, vão resolver a questão da violência no Brasil estruturalmente. Acho que a gente está num momento difícil de fazer esses debates, né? A correlação de forças no Congresso está completamente desfavorável a gente. Agora, se a gente focar essa PEC da segurança pública num novo pacto federativo, que preveja que o governo federal vai ter esse controle orçamentário sobre o Fundo Nacional de Segurança Pública, através do SUS, para implementar diretrizes no país inteiro, eu acho que a gente vai ter resultados melhores. Esquece essa coisa de, vamos criar super polícias federais, isso é muito perigoso para o estado que a gente está vivendo agora, e vamos focar nessa questão orçamentária, porque eu acho que a partir daí a gente consegue começar a reestruturar as polícias no nível mais básico. Legal. Perfeito, Almir. Bom, a gente acabou indiretamente percorrendo tudo que a gente tinha se proposto a conversar, né? Então, te agradeço muito pela disposição de fazer esse papo. Acho que é um tema cada vez mais urgente, como você mesmo colocou. Talvez a gente esteja vivendo aí um novo paradigma para debater a segurança pública, e eu acho que cada vez mais a gente precisa debater isso nessa perspectiva. Então, como um segmento social que tem uma força política própria, que tem ganhado lastro na sociedade. Se a gente criar alguns fantoches ou não fazer o debate de forma correta, a gente corre sérios riscos de sofrer derrotas amargas no próximo período, né? Então, acho que esse é um debate central para nós, e agradeço muito a sua contribuição, as suas elaborações, né? E abrir aqui o espaço da revista Socialismo e Liberdade, do ponto de vista para sempre te ouvir e trazer aí mais elementos para agregar e para potencializar também a nossa militância, né? Para se apropriar dessas discussões. Então, muito obrigado aqui pela sua presença. Eu que agradeço, Juninho, e deixar assim até um recado final aí para toda a nossa militância, né? Que acho que a gente precisa entrar com mais força nesse debate, porque as coisas sempre foram ruins na segurança pública. A questão policial sempre foi muito ruim no Brasil. Não significa que não pode piorar. E ela piorou. Ela mudou. E se ela mudou, acho que a gente também precisa mudar. Sim. A gente precisa melhorar também o nosso debate, aprimorar o nosso debate. Então eu agradeço muito, muito mesmo, Juninho, por ter essa abertura para a gente poder fazer esse bate-papo aqui. Legal. É isso aí, gente. Esse foi mais um Ponto de Vista com Almir Felitti, autor desse livro maravilhoso, A História da Polícia no Brasil, editado pela Autonomia Literária. Você encontra lá no site da editora para adquirir essa obra maravilhosa. Então é isso. Até o nosso próximo encontro.